E agora falar do presidente Lula, que criticou os investidores que apostam contra o real e o fortalecimento do dólar, afirmando que eles vão perder dinheiro. Lula mencionou que as especulações com derivativos, como que foram feitos em 2008, podem levar empresas à falência. E ainda chamou de cretinos aqueles que atribuíram a alta do dólar às suas declarações. Vamos ouvir. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, sem medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. É claro, né? Um discurso aí bem político do presidente Lula. Talvez o silêncio ajudasse ele melhor, né, neste momento, mesmo chamando ali, né, quem atribuiu a alta da moeda de cretinos. São cretinos que sabem ler indicadores, viu, presidente? Até porque os gráficos mostram, né? Não tem como a gente... E eu assumo aqui, viu, Felipe? Porque eu fui uma das primeiras a trazer essa notícia e fazer uma crítica em relação a essas falas do presidente Lula. E a gente falou na hora também, imediatamente, né, dessa reação do mercado. A gente viu, né, o gráfico mostrou ali, de fato, a moeda não estava em alta antes das falas do presidente Lula, né? A gente tem até aqui no dia em que Lula falou isso, a moeda tinha aberto ali a 5,45 e ela fechou o dia 5,51. O gráfico mostra, de fato, ali a disparada mesmo da moeda americana por conta dessas incertezas, né? As incertezas fiscais ficaram muito claras e nítidas ali quando o presidente falou que não tem que olhar para corte, que tem que olhar mais a arrecadação. O presidente acabou trazendo ali críticas ao mercado financeiro, né? E eu volto a repetir aqui, o mercado financeiro, ele é o termômetro da economia. Quando ele mostra a febre, ele não é o causador da febre. Talvez o presidente Lula não tenha entendido que essa febre está sendo causada por ele próprio, né? E principalmente com publicações e com declarações como esta, que ele já vem fazendo aí ao longo das últimas semanas, até mesmo, né? Fazendo inúmeras declarações que têm provocado, deixado muita incerteza para o mercado financeiro. Então, o termômetro ali está acusando não só as falas do presidente, mas os dados também. A gente teve ali, além de, claro, uma saída muito grande do investidor estrangeiro, do fluxo estrangeiro de dentro da nossa bolsa. Tá bom, temos o cenário externo que pesa. Sim, presidente, nesse ponto ele está certo, né? A gente tem ainda a força da moeda norte-americana, os juros nos Estados Unidos ainda sendo muito atrativo. Então há sim esse movimento. Mas quando a gente olha a comparação do real frente a outras moedas, a nossa desvalorização deixa claro que a responsabilidade que a gente tem sim, né, fatores domésticos que pesam para isso. E não só o dólar, quando a gente vê a bolsa na comparação com outras bolsas, não só de mercados emergentes, mas tendo um dos piores desempenhos. Quando a gente vê os fundos, né, principalmente ali institucionais, muito mais comprado em dólar, muito menos vendido em dólar. Isso traz, de fato, uma leitura muito clara. É só saber entender o básico ali, né, da economia, de entender o básico da leitura dos indicadores para enxergar, né, que a moeda brasileira está, sim, né, perdendo a sua valorização pelo risco Brasil ficando cada vez mais ali em evidência. E não só pelas falas do presidente, mas os dados também mostram isso, né, Felipe? O próprio déficit fiscal está aí como algo que deixa ainda muito investidor receoso e preocupado. Exatamente, Paula. E só para complementar o argumento que você trouxe, né, sobre as posições
compradas em dólar contra o real. É interessante a gente destacar notícias recentes, né? Dados recentes mostram que o estrangeiro, né, chegou a nível recorde nessa aposta aí contra o real. São 80 bilhões de dólares. A posição comprada em dólar contra o real pelos estrangeiros registrou novo recorde. Há um ano essa posição aí tinha metade da atual, cerca de 40 bilhões de dólares, ou seja, né, a gente vê, né, que essa posição comprada em dólar via derivativo, via dólar futuro, swap cambial, mini dólar, é vista como uma postura contra a valorização do real, apesar dos dados ainda englobarem investimentos de offshore que podem ser feitos por investidores locais. Ou seja, o presidente Lula cita, quem apostar via derivativo ou quem fizer transações, quem fizer seus investimentos, quem fizer suas operações via derivativo vai perder dinheiro. Então a gente está vendo que tem muito investidor estrangeiro, tem muito investidor que está aumentando sua posição comprada em dólar, vendida em real ou apostando no dólar contra o real. Talvez o presidente acredite que todos esses investidores vão perder dinheiro e que daqui a pouco o real vai se valorizar. Mas é uma questão que acaba abrangendo muitas outras e o presidente precisa acabar focando também em todo o cenário doméstico. Não adianta falar do cenário internacional se a lição de casa não está sendo feita ou se a lição de casa está sendo deixada para depois, se está sendo postergada. E aí, aquela velha máxima, né? Deixar para a última hora pode trazer um pouco mais de consequência negativa, pode deixar as coisas um pouco mais atrasadas ou fazer de forma mais atabalhoada. E, Felipe, contra fatos não há argumentos.